Boa tarde, né, a todos novamente. Então, meu nome é Giliard e eu vou fazer aqui uma apresentação sobre algoritmos genéticos aplicados ao problema do caixeiro viajante. Então, essa é um pouco a minha agenda. Vou fazer uma breve introdução, retomando algumas ideias de uma apresentação anterior, né? Vou falar um pouco sobre as heurísticas para o problema do caixeiro viajante. Eu vou apresentar algumas variações. Vou falar um pouco sobre algoritmos genéticos e a conclusão. E Então, qual que é o problema do caixeiro viajante? Considere um grafo ponderado, né, onde cada vértice está ligado aos demais. Isso a gente chama de um grafo completo. E cada aresta ah, entre dois vértices, ela é associada a um peso, um custo. Né? Esse custo ele pode ser de diversas coisas. A distância, tempo de deslocamento, gasto com combustível, com qualquer outro tipo de custo associado. Então, o problema é o quê? É definir o menor ciclo possível que visite todos os vértices sem repetições. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma instância do PCV que considera os 399 municípios do Paraná. Essa instância ela foi proposta pelo professor aqui, Paulo Henrique Siqueira, né, da UFPR. Então aqui a gente vê que a gente tem um ciclo que visita todos os vértices, que são todas as cidades. Então, qual que era a minha proposta da última apresentação? Era fazer uma revisão de literatura, né? Lógico, a literatura na área aqui sobre o PCV e ainda mais sobre a urgência aplicados é bem extenso, então aqui eu só estou retomando alguns conceitos básicos e outras heurísticas também. Eu falei que era interessante estudar, como a do Lynn Kernighan, a Nearest Neighborhood e K-otimizações. E também analisar se o GPX poderia ser aplicado a diferentes variações do PCV. Bom, aqui eu confesso que eu ampliei, eu fiquei pesquisando sobre as diversas variações e não e ao passo que se eu me detivesse em uma única variação, talvez eu conseguiria realizar algum experimento, alguma coisa nesse sentido, né? Então, ser aplicado aqui nas diferentes variações do PCV. Então, heurísticas. Então, as heurísticas elas se dividem em dois grupos, as construtivas e a de aprimoramento. As construtivas, você tem somente um conjunto de vértices e você quer construir um ciclo ah, usando aqueles vértices. As de aprimoramento, elas já partem da ideia que você já tem um ciclo pré-existente e você vai aprimorar esse ciclo. Então, qual que é a primeira ideia de construtiva? É a de início aleatório. Então você tem lá um grafo, um conjunto de vértices, e você vai selecionando aleatoriamente uma aresta em cada vértice, e depois caminha até a aresta adjacente, ao vértice adjacente, seleciona uma aresta aleatoriamente, até fechar o ciclo. Só que ah, o problema do caixeiro viajante, ele não tem o problema de ciclos hamiltonianos em grafos. O ciclo hamiltoniano é justamente esse ciclo que visita cada um dos vértices em uma única vez. Só que não existe uma condição necessária e suficiente que eu consiga, para dado grafo, eu consiga decidir se sim ou não ele possui um ciclo hamiltoniano. Existem alguns teoremas e algumas propriedades que me falam que se um grafo tiver determinadas propriedades, sim, ele vai ter um ciclo hamiltoniano. Mas para um grafo como esse daqui da figura, eu não consigo dizer, bom, para um grafo mais complicado, que não atenda aquelas propriedades, eu não consigo propriamente dizer se não afirmar categoricamente que ele não tem um ciclo hamiltoniano, ou um único ciclo. Então, essa heurística, ela não tem uma garantia que ela vai ser completa, por causa dessa propriedade, essa falta de propriedade do ciclo hamiltoniano. E também eu não tenho uma garantia e muito menos ela vai ser ótima. Bom, uma segunda heurística ali, uma heurística gulosa, é sempre escolher ou selecionar o vizinho mais próximo, que é essa estratégia gulosa.
Então, para dado vértice, você seleciona sempre o de menor caminho. Só que a gente viu, inclusive naquelas buscas gulosas, que elas não têm garantia de ser ótimas. Por quê? Porque às vezes você está inserindo em determinado ponto um vértice que ele não vai ter escolha e ele vai ter que selecionar uma rota muito grande e tal. Enfim, ele nem de longe ele consegue atingir a otimidade do problema. E novamente, ele tem esse problema de não ser garantida que ela seja completa, ou muito menos que ela vai ser ótima. Aliás, ela está muito longe de ser ótima. Bom, as heurísticas de aprimoramento elas já partem desse princípio de K-otimizações. Um ciclo é dito K ótimo se ele é possível obter o menor ciclo possível substituindo K arestas pertencente ao ciclo por K outras arestas. Então é muito fácil. Se você tem um ciclo, o que você precisa para atingir um ótimo global? Você só precisa substituir K arestas daquele ciclo que você tem por outras K novas arestas. Muito bem, só que em termos de implementação e em termos práticos, é muito comum a gente ver esses dois K-otimizações que consideram 2 arestas por vez e 3 otimizações. Por quê? Você vai no 2OPT, você vai selecionar 2 arestas, aqui a gente selecionou a A para B e C para D, e você vai testar todas as combinações. Ou seja, você retira aquelas 2 arestas e testa uma nova combinação com aqueles vértices, que é o A, C e de B para D. E se nós temos umas 3 otimizações, a mesma coisa. A gente vai selecionar 3 arestas e a gente vai testar todas as combinações possíveis de ligar aqueles vértices terminais. Então, repare que para duas arestas, a gente tem 4 vértices ali e esses 4 vértices a gente vai testar as combinações entre eles. Né? Só que essas combinações entre eles, e isso é muito importante, eu não vou testar uma combinação que já entre uma ligação entre vértices que já existe, por exemplo, de C e B, ela já existe, então eu vou eliminar essa, e eu não vou testar a combinação que eu já tinha, que era de B para A. Então qual combinação que é possível testar? A de B para D e a de A para C, que é a única nesse caso aqui do presente. Então, isso é muito importante para a gente ver a heurística do Lean Kernighan. Então, aqui está um algoritmo dele. E só adiantando aqui, qual que é a complexidade? A complexidade dessa proposta, ela é O de O, Big O de N elevado a K, onde N é o número de vértices e K é o número de arestas que a gente está trocando. Então, repare que a complexidade desse algoritmo ela é quadrática já para duas arestas. Então, imagine para K arestas, se eu vou testar todas as combinações. Isso torna o meu algoritmo muito proibitivo, né? Então, aqui voltando no pseudocódigo, então aqui você tem lê o grafo, inicia um ciclo hamiltoniano e vai repetindo. Remove K arestas do ciclo, tornando incompleto. E constrói todas as combinações a partir daquelas K arestas ou dos vértices ali. E selecionar a melhor solução entre os encontrados, né? Então quando você faz aquela substituição, você também não está garantindo que aquela substituição ela vai ser melhor daquilo que você já tem. Isso é uma coisa. E aqui, enquanto o critério de parada for falso. Repare que o critério de parada, ele é deixado em aberto. Por quê? Porque se você pensar assim, eu vou parar o algoritmo quando eu atingir um ciclo menor do que eu já tenho. Se você já tem o menor, então você vai aplicando iterativamente indefinidamente. Então você tem que ter um número limite de iterações para aplicar.
Se você encontra um grafo em um determinado limite de iterações, nada garante que se você aplicasse por mais um pouco de intervalo, aquilo ia retornar um ciclo melhor. Então, baseado nisso, esses dois pesquisadores, Link e Kernighan, eles propuseram uma heurística que ela parte dessas ideias que eu discuti anteriormente. Então, só que ela usa passos bem mais complicados para deixar o valor do K variável. Então, do passo 6 até o 16 é como se ele estivesse aumentando o valor daquele K. Então, e quais são os critérios aqui que ele usa do algoritmo? Ele cria duas arestas, L sai e L entra, duas listas de arestas. Uma lista com as arestas que vão sair dos vértices que eu tenho e a outra que vai entrar. Então, à medida que ele vai iterando, ele sempre vai verificando se aquela aresta que ele está inserindo, ela já foi inserida, então não tem por que você não faz sentido inserir de novo, ou se ela já saiu. Se ela já saiu, você não vai inserir de novo. E elas têm um outro critério aqui que você pode ver no passo 11, que é calcular a função ganho de g. Esse ganho de g nada mais é do que uma diferença entre o somatório dos pesos GL sai e L entra. Por quê? Porque o valor das arestas que estão saindo, elas têm que ser maior do que o valor dos pesos das arestas que estão entrando. Então, aqui no passo 16, ele sempre vai verificar isso. E à medida que ele vai fazendo as substituições da seguinte forma. Primeiro, ele seleciona aqui uma aresta. Novamente, ele deixa aqui o critério aberto, que pode ser a aresta mais cara. Então, ele cria dois vértices terminais. Daí, ele vai operando da mesma forma que aqueles competidores de algumas gincanas da televisão, que eles têm que atravessar uma ponte e eles têm somente dois pedaços de madeira, né? Um que ele vai apoiar o pé e a outra ele vai buscar de trás e colocar na frente para apoiar o pé. Então, ele sempre vai retirar uma aresta, caminhar até o vértice adjacente, insere daí uma nova aresta, inserir uma nova aresta, vai até o vértice adjacente, retira alguma aresta daquele vértice adjacente. Ele não pode retirar a que ele acabou de inserir e também ele tem que retirar uma que vai interromper o ciclo, um subciclo ali que se forma. Então ele sempre vai operando dessa forma. Então foram propostas várias melhorias incrementais para esse algoritmo. E a que mais se destacou foi a proposta por esse pesquisador Kim Hausgaard, num paper de 2000 e um de 2013 que ele fez uma melhoria. Só que o Hausgaard, ele usa passos bem mais complicados, né? Ele usa avaliações, árvores, geradoras, uma série de passos mais complicados para fazer essas validações. Então, o problema do caixeiro viajante, ele apresenta muitas variações. E essas variações, elas estão relacionadas a uma matriz de custo, que ela pode ser simétrica, representando um PCV simétrico, ou assimétrica, né? Que é aquele caso do PCV que o custo de ida é diferente do custo de volta. Ele também pode impor restrições no passeio, ou uma sequência de vértices que ele tem que visitar primeiro, ou ele pode impor uma restrição de subconjuntos específicos que você tem que visitar, ou de sequências a serem obedecidas, e restrições temporais de chegada, um tempo mínimo de chegada, um tempo de permanência e um momento máximo ali que ele pode ficar até partir. E também a gente tem os PCVs com colete de prêmios ou recompensas. Muito desses PCVs, dessas variações, elas são usadas como subproblemas de problemas mais complexos, como o problema do roteamento de veículo. A gente pode criar várias relações entre o PCV, entre essas variações, e um problema de roteamento de veículos ali. Né? A gente pode criar várias relações. Aqui, como os exemplos, eu separei o PCV com restrições no passeio.
Aqui o PCV peripatético, ele define um número mínimo de passeios que você tem que dar. Então, a gente diz que são subconjuntos disjuntos em arestas. Ou seja, ele não compartilha as arestas em comum, mas sim vértices. Aqui no PCV com M viajantes, a gente se diz que são disjuntos em vértices. Eles não compartilham vértices entre si nesses subconjuntos aqui. Então, qual que é a questão? A questão é que aqui você tem M viajantes, M caixeiros, e você está atribuindo rotas para cada um desses M's para viajantes de uma forma de minimizar esse custo. Uma outra restrição é baseada em definição de subconjuntos. E aqui a gente tem o PCV generalizado, que a gente tem uma versão mais assim permissiva, que ela diz que você tem os vértices separados em subconjuntos definidos. Os vértices pode imaginar que sejam bairros de algumas cidades e esses subconjuntos como as cidades propriamente dita. Então qual que é a questão? A questão é que você tem que chegar numa cidade por um bairro, por um vértice. Então, no generalizado, você pode caminhar por outro bairro da cidade, por outros vértices, até sair da cidade e ir para outro. No PCV aqui mais restritivo, Equality, você tem que chegar numa cidade por um bairro e sair desse mesmo bairro. Então, qual que é o problema que você está agregando? É escolher qual desses vértices de cada subconjunto que vai ser mais apropriado e que vai retornar o custo menor. Então, repare que o PCV clássico, ele na verdade é um caso particular do PCV generalizado. Por quê? Porque se eu tiver um subconjunto com um único elemento vértice, então eu seleciono ali o PCV o PCV clássico. Então repare que aqui nós temos dois subproblemas. Decidir a ordem que os subconjuntos serão visitados e também decidir qual vértice de cada subconjunto vai ser selecionado nessa ordem. Então ele é bem mais assim, ele tem esses dois subproblemas. O PCV baseado assim, em restrições do sequenciamento, a gente atribui características ou labels para os vértices ou arestas. Aqui o exemplo do PCV bipartido. Então, qual que é a questão? A gente quer definir um ciclo que ele visite primeiro um vértice vermelho e depois um azul. Então a gente tem o grafo tal, e tem que ser o ciclo de custo mínimo. Esse PCV, essa variação está relacionada muito a uma característica do operador do GPX, que é a definição de ciclos ABs. O GPX ele explora ciclos ABs, que são ciclos formados por vértices de um pai e de A, e depois o vértice adjacente vai ser um vértice do pai B. Então é uma característica muito interessante, que eu achei que poderia estar relacionado com esse PCV bipartido ou o PCV rotulado, também que ele tem rótulos nas arestas e é uma outra variação. Bom, como eu disse, o problema aqui é que eu deveria escolher uma única variação para explorar se essa variação do PCV poderia ser tratada sem muitas modificações no algoritmo original do GPX. Então, algoritmos genéticos. Qual que é o objetivo dos algoritmos genéticos? A gente está interessado em resolver instâncias cada vez maiores do problema do caixeiro viajante. Aqui a gente tem uma imagem desse Mona Lisa TSP Challenge, que é uma instância que tem 100 mil vértices. E esses vértices estão ligados com todo mundo e a gente quer definir qual é o menor ciclo aqui que vai poder percorrer todos esses vértices. Então a gente está interessado em resolver isso. Tem aplicações práticas? Sim, tem aplicações práticas. Então, a nosso objetivo aqui é resolver instâncias cada vez maiores, porque existem outras heurísticas e outras meta-heurísticas que resolvem instâncias menores. Então, e alguns algoritmos genéticos eles utilizam essas heurísticas que eu comentei anteriormente em algum momento do processo, seja estabelecendo a população básica, a população inicial, ou seja, em algum momento ali da evolução das populações. E
qual que é a função de custo aqui do algoritmo genético? É sempre o comprimento do ciclo do caixeiro viajante. Então, então aqui a gente tem um pequeno pseudo-algoritmo, né, que é calcular, inicializar uma população, né, que a gente pode utilizar aquelas heurísticas, calcular a adequação. A adequação aqui a gente pode considerar, no PCV clássico, que seria o comprimento do meu ciclo. Então a gente pode estabelecer uma estratégia de seleção, de recombinar esse cromossomo, que são os operadores de cruzamento, e também efetuar ou não uma mutação e decidir por renovar uma população até que um critério de parada seja atingido. As pesquisas com GPX, eles estão focadas muito na operação de recombinação, ou nas operações de crossovers que a gente tem que utilizar. Por quê? Porque vai ser a gente tem que estabelecer operadores de crossover que levem em consideração algumas características do nosso problema, que eles se adequem de alguma forma para o nosso problema. Então é aí que entra o crossover GPX. E qual que a essência dele? A essência é que ele fica explorando formas de particionar o grafo e escolher o melhor caminho de cada partição. E qual que é o critério que ele utiliza para particionar o grafo? Arestas incomuns. Então, suponha ali que a linha tracejada ela seja um ciclo do caixeiro viajante para um pai A e as linhas, né, contínuas elas sejam de um pai B. Então, os passos do GPX ele combina esses dois ciclos num grafo e ele vai trabalhar com esse grafo e vai tentar particionar esse grafo. Então, as arestas que são incomuns, elas serão transmitidas diretamente para os descendentes. E as arestas que não são incomuns, elas vão formar essas partições. Aqui, nessa figura B, a gente tem um exemplo daquele ciclo AB que eu mencionei, que a gente tem uma linha tracejada e uma linha contínua. Só que existem vários problemas que a gente tem que resolver. Por exemplo, e se tiver mais de um ponto de entrada, ou ponto de saída, ou ponto de ligação, que são esses vértices que ligam que liga um componente conexo, que liga uma partição a outra partição. Então, aqui num paper, então foram apresentadas várias melhorias para identificar quando essas partições elas são passíveis ou não de recombinação. E os autores também eles identificaram que eles inseriram um procedimento de quando um grafo ele tem 4 arestas incidentes, ou seja, nenhuma aresta ali é em comum, eles dividem esse grafo aqui, como estou apontando na figura B, eles dividem os vértices em vértices, inserindo um vértice fantasma. Para quê? Para você ser possível criar mais partições. E quanto mais partições, você obtém um resultado melhor. Eles analisam se duas partições são factíveis, analisando o grafo simplificado. Como que funciona? Então ele vai entender aqui onde que um grafo entra e sai por uma partição. O fluxo, né, se eu direcionar. Então, vamos supor que eu estou aqui nessa partição e entro pelo vértice 10. Se eu seguir o caminho azul, eu vou sair pelo vértice 1. Eu saio da partição. Então, de 10 para 1. Se eu entrar aqui no caminho no vértice 5 e seguir os caminhos aqui, eu posso seguir esse vermelho, eu posso seguir o azul e tal, eu vou sair pelo vértice 7. Então vamos imaginar aqui que eu entro pelo vértice pelo pai vermelho, entro para o 5, vou para o 7 e saio. No azul, ó, vou para o 5, vou para o 6, vou para o 7 e saio. Então, se esses dois subgrafos aqui forem iguais em ambos os pais, então quer dizer, esses grafos simplificados, se eles forem iguais em ambos os pais, então quer dizer que é um vértice passível de conclusão. Antes de eu concluir, eu preparei aqui, com base no código disponibilizado pelo Oséias,
O Zéias é um aluno do mestrado do PPGI também. E eu preparei aqui um notebook com... Então aqui a gente tem... Ele criou aqui uma biblioteca de um algoritmo genético e uma aqui também para o TSLib e também aqui o operador GPX. Então a gente carrega essas bibliotecas, carrega a instância que a gente está utilizando. Para efeito aqui de teste, estou utilizando uma instância com 51 vértices. Então ele transforma esse TCP aqui, cria uma matriz de distância. Daí ele instancia o operador com base nessa instância, né? No trabalho dele, ele criou vários testes aqui para definir se duas partições são passíveis de serem combinadas para gerar descendentes. Na verdade, se você pode combinar duas partições que elas não são se você tem duas partições que elas não combinam para formar um novo descendente, então será que se eu combinar elas e tentar combinar com uma terceira partição, ela vai gerar descendentes? Então ele criou vários testes aqui de relaxamento e tal. Então aqui ele instancia uma classe GA, para que vai ser o algoritmo genético, e aqui eu só fiz um algoritmo genético para termos de tempo com 6 indivíduos. Eu estou utilizando o algoritmo de Nearest Neighborhood, o NN, para gerar essa população inicial. Daí eu avalio essa população inicial com base nesse algoritmo do custo. Aqui eu tenho 5 primeiros indivíduos, então a melhor solução aqui, ele está dando aqui um número negativo, também é um número de 1280 unidades aqui de comprimento. Então, só para a gente entender aqui, ele tem uma classe aqui do TSPlib, a classe aqui do GA, e ele utiliza aqui essas estratégias heurísticas de duas otimizações para criar a população inicial e também utiliza a estratégia do Nearest Neighborhood aqui. Ok? Então, vamos aqui rodar por 100 gerações esses indivíduos, 6 indivíduos, e vamos avaliar aqui qual que é a população. Então, perceba que aqui ele teve uma pequena melhora, né? Mas, novamente, eu só rodei por 100 vezes e o meu número de indivíduos aqui é 6 indivíduos. E aqui eu apresento o melhor tour que ele conseguiu encontrar ali, que são as divisões. Então, basicamente é isso. Vamos tentar aqui gerar novamente essa população. Aqui gerou novamente. Aqui, a nova população que ele gerou, a melhor solução, ele encontrou aqui de 1.333. Então, ele gerou lá, 1.233. Então, ele conseguiu uma melhora pouca ali, mas conseguiu. E, novamente, o tour ali que ele conseguiu avaliar. Então, basicamente, esse é o funcionamento do GA. Então, qual que é a minha conclusão? A minha conclusão é que selecionar uma única variação do PCV para estudar. E também estudar estratégias híbridas, como esses dois artigos aqui. Esse artigo de 7, ele é um artigo dos autores do GPX com o próprio Helmsgahl, que eles combinaram o operador dele numa estratégia híbrida com o algoritmo de Lin-Kernighan-Helmsgahl. O artigo aqui do 4, do professor Danilo Sanches, ele utilizou também uma estratégia híbrida com outro operador de crossover que tem outras características que não o GPX. Então, essas são as minhas referências e obrigado por assistir este vídeo.